Apóstolo, capítulo 12. Eu vou ler fazer umas leituras alternadas do capítulo 12 de Atos. No versículo 4, Atos capítulo 12, diz assim: E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 caternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 4. Agora a gente vai ler o versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Está vendo? O que estava acontecendo com Pedro? Pedro estava na prisão, já estava com a sentença de morte, porque o rei Herodes já tinha eliminado Tiago e prendeu Pedro para fazer a mesma coisa. E aí diz a palavra que o povo estava orando por quem? Por Pedro, igreja. Igreja, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Deus não se impressiona com quantidade. Deus que ele quer ver a qualidade do nosso coração, né, igreja? Nossa sinceridade com Ele. E diz a palavra que ele e o povo estavam reunidos orando, irmãos. Vá pegando essas áreas para que o Senhor fale mais com nossos corações. Então, depois diz a palavra, no versículo 7, eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, está vendo? E tocando a Pedro do lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, as orações de hoje aqui, muitas cadeias já foram quebradas, amém? Muitas cadeias já foram quebradas, porque a oração da igreja, irmãos. A igreja não estava ali naquele momento só no seu secreto, irmão. Estava na unidade, estava na comunhão, na casa de uma mulher chamada Maria, que era mãe de João, conhecido como João Marcos, amém? Todos estavam ali orando, intercedendo. E o que é que Deus fez naquela hora? Mandou um anjo. Deus já está mandando milhares de anjos em nosso favor, em favor da nossa casa, da nossa família, igreja. E está quebrando as cadeias hoje, amém? Porque agindo Deus nada pode pedir, igreja. Nosso Deus é soberano, amém? E diz a palavra que caiu das mãos dele as cadeias. Amém. Hoje grilhões estão sendo quebrados na sua vida. Hoje as cadeias estão sendo desfeitas na sua casa. A cadeia da opressão, a cadeia da depressão, da angústia, do medo, do pavor, da síndrome do pânico, do câncer, das enfermidades físicas, espirituais, mentais, emocionais. Está sendo quebrada hoje, igreja. Amém? Nós temos que crer naquilo que nós temos levantado como clamor e oração ao Senhor. E Ele está respondendo, igreja. Clama a mim e respondeste-eis. Anunciaste-eis coisas grandes e fareis coisas que não sabes. A gente está aqui agora, mas Deus está trabalhando em nosso favor, amém, irmãos? Nosso Deus é poderoso. Então diz a palavra, igreja, que ali foram desfeitas as cadeias. Deus enviou um anjo. E o salmista diz que Deus acampa anjo ao redor daqueles que temem a Ele. E às vezes, muitos milagres acontecem na nossa casa, na vida de um ente querido, de uma pessoa conhecida, de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa. Acontece, e às vezes não por causa dela, mas acontece através da sua fé. Por causa da sua fé, Deus vai lá e age, amém, igreja? Amém. Então, agindo Deus, nada pode pedir. E aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E louvado seja Deus, o povo estava orando. E diz a palavra aqui que, saindo no versículo 8, diz assim: disse-lhe o anjo: cinze-te ata as tuas sandálias, olha aí, calçados. E ele o fez assim, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Sandálias e capa, calçado, santidade, capa, autoridade, que Deus já nos deu, igreja. Não deixe que ninguém roube a sua capa, amém? Tentaram fazer isso, aleluia,
com a vida de Moisés, a autoridade que Deus deu a ele. Aí foi tentado, virou serpente, mas Deus falou: Moisés, pega de volta a autoridade que eu te dei. Ele vai lá e pega de volta a vara, a serpente volta a virar vara. Porque a serpente gosta de roubar a autoridade, amém, igreja? Mas o Senhor disse que já nos deu autoridade e poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Amém? Louvado seja Deus. E aí Pedro, no versículo 11, diz assim, e Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, do assassino, do perverso e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ou seja, muitos estavam ali esperando que a destruição de Pedro. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele estava ali e tinha um povo orando por ele, amém, igreja? Aqui tem uma igreja que ora, irmãos. E se você buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. E se você bater, ele vai abrir, amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. E as cadeias estão sendo quebradas hoje aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Então diz a palavra que eles esperavam ver a derrota de Pedro, mas eles não conseguiram ver. Eles viram foi a glória de Deus na vida de Pedro. E eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Amém? Louvado seja Deus. E diz a palavra então que Pedro agora vai, aleluia, no versículo 12, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, tá vendo? Mãe de João, que tinha por nome e sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam naquela casa, orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Olha aí o segredo. Se a gente ora, temos que vigiar. Amém? Não é só orar, é orar e vigiar. Amém, igreja? Às vezes a gente está orando muito, mas está vigiando pouco. Então temos que vigiar. Porque naquele momento ali, todos estavam em oração. Mas quando eu ouvi ali uma batida na porta e ouvi a voz que era a voz de Pedro, mesmo assim podia ter alguém ali imitando a voz dele para querer matar o povo de Deus. O que ela faz? Ela não abre a porta. Ela vai lá e certifica com os irmãos que estavam em oração. Aí naquela hora os irmãos não acreditam que era Pedro. Irmãos, tem coisa que você pede a Deus e de repente você recebe a vitória e diz assim: mas como é que pode ser isso? É porque você orou. É porque você buscou e às vezes você não lembrou o que você pediu. Eles pediram a libertação de Pedro e Pedro foi liberto ali. Amém, igreja? Então disseram ali, no versículo 15, e disseram ali: estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro, 16, perseverava em bater, e quando abriram e viram-no e se apartaram, e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, e contou-lhes tudo o que aconteceu. Igreja, muitos vão ainda contar a você aquilo que você tem orado e o Senhor vai fazer, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu já convido agora a nossa querida e amada evangelista Rosa Maria